Amém? Atos, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 3, mas nós vamos discorrer sobre todo o capítulo, por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Atos, capítulo 26. À medida que você for encontrando, se coloque de pé para a leitura da Escritura. E nesse tempo, sem data show, eu preciso que você esteja atento à leitura, porque ela não será projetada. Atos, capítulo 26, inicialmente nós vamos ler dos versos 1 até o verso 3. Assim diz a santa e bendita palavra do Senhor. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a defender-se. Rei Agripa, considero-me bem-aventurado por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações do judeu, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Peço, portanto, que me ouça pacientemente. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo do Senhor, a palavra a qual o Senhor inspirou e produziu, ela foi lida e ela será exposta agora à tua igreja, ó Deus. E o Senhor, Espírito, que o Senhor mesmo que inspirou essa palavra, eu te peço, ilumina as nossas mentes para que essa palavra produza fruto. Hoje, para todos sempre, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar? Bem, nós chegamos ao capítulo 26 do livro de Atos, estamos caminhando para o fim, mais alguns finais de semana, mais alguns domingos e encerraremos a nossa jornada pelo livro de Atos. Nós ainda continuamos com um cenário bem parecido. Paulo ainda está diante de oficiais, Paulo ainda está diante de pessoas que estão ali para ouvi-lo, para considerar as acusações contra ele e para julgá-lo. Paulo já passou por algumas defesas, Paulo já teve que se defender por algumas vezes. Primeiro, Paulo teve que se defender no Sinédrio, você se lembra disso? Paulo esteve diante das autoridades judaicas e, como cidadão romano, ele apelou. Não quis ser julgado apenas por aqueles homens, porque havia uma trama para matar Paulo. Paulo, então, você pode voltar aí um pouco a sua Bíblia, ele vai estar diante de algumas autoridades. No capítulo 24, Paulo vai estar diante de Félix. E Félix não vai conseguir resolver o problema de Paulo. O mandato de Félix passa, o problema de Paulo não é resolvido, e como nós vimos com João na semana passada, Festo herda o problema de Paulo. Félix não resolve, fica o prisioneiro, muda o governo, e Festo agora tem que lidar com aquele prisioneiro que já estava ali há alguns anos. O problema cai no colo do novo governante, e ele precisa lidar com isso. Festo, nós vimos no capítulo 25, não consegue lidar com o problema de Paulo, porque mexe daqui, mexe dali, e ninguém consegue decifrar o problema de Paulo. Não é encontrada acusação nenhuma a respeito de Paulo. Festo, então, recebe uma visita de Agripa, Herodes Agripa II e Berenice. Berenice não se sabe quem é. Nós não sabemos se é uma amiga de Agripa, nós não sabemos se é a esposa, a história não nos conta, a Bíblia não nos revela, mas Festo recebe e conta a história de Paulo para Agripa. E Agripa fica curioso. Ele diz: eu quero ouvir esse homem. E então Festo manda que tragam Paulo e nós chegamos onde estamos. Agripa está diante de Paulo, ou melhor, Paulo está diante de Agripa, e ele vai começar a sua defesa mais uma vez. Veja, irmãos, Paulo está sendo jogado de lá para cá e de cá para lá. E você vai se lembrar, e as crianças também, nós já sofremos assim. Quando nós queríamos que os nossos pais resolvessem alguma coisa, e você ia na sua mãe, e a sua mãe falava assim: não, vai lá e vê com seu pai. E aí você ia no pai e falava assim: não, é a mamãe que sabe dessas coisas. E Paulo está assim, ninguém tem coragem de libertar Paulo, e ninguém tem motivos para condenar o apóstolo Paulo. O sortudo da vez é Festo. Como eu disse, ele herdou esse problema de Félix, o seu antecessor, e tal qual os outros que julgaram Paulo,
Festo também não sabe o que fazer. Festo agora vê em Agripa uma esperança, um conselheiro. Talvez como os pais, como quando a criança está muito custosa e chega alguém que já educou uma criança naquela idade, e aí o pai pergunta: o que é que você fez quando seu filho estava assim? Quem sabe essa era a esperança de Festo. Alguém acima dele, alguém com autoridade maior, pudesse examinar o problema de Paulo e dizer a Festo: Festo, vá por esse caminho, faça isso ou faça aquilo. Festo precisava construir um documento. Ele iria transferir Paulo a Roma. Paulo havia apelado a Roma e agora queria ser julgado por César. Mas como Festo iria enviar um prisioneiro sem acusação nenhuma para o imperador? Festo precisava produzir algum documento. Festo precisava produzir alguma acusação contra Paulo, senão ele mesmo ia passar por ridículo. Como que uma autoridade envia alguém para uma vara de juízo maior sem sequer construir alguma argumentação, alguma acusação? Esse é o cenário que nós estamos. Paulo vai começar a sua defesa. O seu auditório, Festo, para ouvi-lo por mais uma vez, Agripa, Berenice e mais alguns outros. Hoje, nós analisaremos essa defesa, essa última defesa de Paulo, antes que ele seja enviado a Roma. E o que é que nós vamos aprender? O meu desejo é que nós aprendamos nesse trecho que somente Deus é capaz de quebrar as duras barreiras do coração humano. E que este poder, ele opera por meio da nossa pregação, do nosso testemunho e, por vezes, até por meio das defesas que fazemos acerca da nossa fé. O meu desejo é que ter a certeza disso, saber disso, nos faça persistir, nos faça continuar pregando, testemunhando e contribuindo com a obra missionária, mesmo que as nossas palavras não sejam suficientes para converter os nossos ouvintes. Nós vamos analisar esse texto em 3 partes. A primeira parte nós já começamos a ler, mas eu quero ler ainda os versos 14 até o verso 19, e a palavra de Deus diz assim: todos os judeus, Paulo dizendo a Agripa, todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. Por causa dessa esperança, ó rei Agripa, que estou acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Verso 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes e dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras e persegui-los. Numa dessas viagens, ó rei Agripa, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estava eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caíam por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, ó Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se e fique de pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu lhes envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a maravilhosa luz, e do poder de Satanás para Deus,
a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diante das autoridades, Paulo começa a sua argumentação. Paulo se dirige a Agripa, que havia dado permissão a ele que falasse, e então começa o seu discurso. Mas quem é esse Agripa? Quem é esse homem que desperta esperança em Festo e talvez esteja despertando alguma insegurança ou algum medo, e quem sabe também alguma esperança de liberdade no apóstolo Paulo? Herodes Agripa, segundo de quem estamos falando, é o último herodiano a governar. Ele vem de uma família mundana, uma família cruel, uma família extremamente corrupta. Ele tem uma árvore genealógica que você vai adorar se lembrar dela. Primeiro, Herodes o Grande. Herodes o Grande foi quem tentou matar Jesus. Você se lembra no decreto de matar as crianças? Foi Herodes o Grande quem fez esse decreto. Depois, Herodes Antipas, também parente de Herodes Agripa, mandou decapitar João o Batista. Depois nós temos o seu antecessor, Agripa I, Herodes Agripa I, que foi responsável, em alguns capítulos atrás, se não me engano, 12 ou 13, a mandar matar o apóstolo Tiago, decapitado, à espada, e também de mandar prender o apóstolo Pedro. Que família! Que família esse homem pertencia? E a pergunta é, será que nós estamos diante de um Herodes diferente? Será que agora a história da família herodiana vai mudar? Será que esse é um homem que vai pôr fim à dinastia cruel que a família herodiana tem disseminado por anos? Nós vamos descobrir isso mais ao fim. Bem, dos versos 4 a 11, Paulo mostrará quem ele era antes de Cristo e de como ele era um homem zeloso pela lei judaica. Os irmãos já sabem disso, nós já estudamos isso. Paulo era um fariseu extremamente zeloso, um homem muito bem instruído aos pés de Gamaliel. Paulo cursou a melhor faculdade da época e Paulo era um fariseu daqueles caxias, como nós dizemos. Paulo fazia tudo o que precisava ser feito. Veja, Paulo não estava perseguindo os cristãos, irmãos, durante todo esse tempo, por ingenuidade ou por estar sendo seduzido ou forçado a fazer. Não! Paulo estava perseguindo os cristãos porque acreditava piamente que a fé cristã, que a igreja de Jesus Cristo era uma seita que ia contra o Deus vivo. Paulo não estava se portando como um inimigo de Deus em sua mente. Paulo estava agindo na sua confusão como um defensor de Deus. E foi necessário que o próprio Cristo se pusesse no caminho dele, o derrubasse no chão, fizesse Paulo se ajoelhar e dissesse: Paulo, você não está perseguindo outros, senão a mim. O testemunho, a defesa de Paulo destacam a conversão do apóstolo. Paulo está mostrando a Agripa, e faz muito sentido que Paulo mostre isso a Agripa, porque a Agripa era de raiz judaica. Agripa, ao contrário de Festo, conhecia as leis judaicas. Paulo não estava falando a alguém que desconhecia o contexto, que desconhecia as leis, mas ele estava falando a alguém que conhecia e poderia discernir tudo o que estava acontecendo. Paulo, então, a partir do verso 12, começa a contar a Agripa o seu testemunho de conversão. Esse testemunho de Paulo, ele se repete por 3 vezes no livro de Atos. O primeiro no capítulo 9, em que Lucas nos conta como isso aconteceu. O segundo no capítulo 22 e o terceiro aqui no capítulo 26, onde nós temos as palavras do próprio Paulo contando aquilo que aconteceu com ele naquele terrível ou naquele grande e maravilhoso dia em que a luz da justiça brilhou sobre a sua cabeça e o derribou para o levantar como o maior missionário, o maior pregador de toda a era
cristã. Paulo então conta como foi persuadido, não por vozes humanas, não por rabinos, não por sábios, mas foi o próprio Cristo quem persuadiu a Paulo. E como a partir daquele dia, Paulo se levantou agora não como um ímpio, não como um perseguidor do Evangelho, mas ele se levantou um crente, alguém que creu no Evangelho, alguém que olhou para as ordens de Cristo e obedeceu, alguém que passou a ensinar e a pregar tão somente a obra que Cristo havia feito na vida dele. E eu me lembro do que o Michael disse na nossa escola bíblica. Que encontro maravilhoso, irmãos. O encontro de Paulo com Cristo é algo tão impactante, algo tão transformador, algo tão poderoso, que Paulo olha para tudo que tem, o seu currículo, os seus diplomas, as suas posses, e ele diz: nada disso tem valor, senão Cristo. Eu considero tudo isso estrume, esterco, lixo, quando comparo com Cristo. E por mais uma vez, Paulo está se defendendo. Paulo está diante de uma autoridade para mais uma vez se defender. Será que nós teríamos paciência, irmãos, para nos defender tantas vezes da mesma acusação que nem eles conseguiam discernir que a acusação era essa? Será que nós já não estaríamos por aqui de responder a mesma coisa e de mostrar que não havia acusação nenhuma? Mas sabe o que Paulo faz aqui? Paulo não usa os tribunais como um banco de réus no qual ele precisa se defender. Paulo faz daquilo que nós vemos como banco dos réus, ou daquilo que as autoridades chamam de banco dos réus, Paulo faz do seu próprio púlpito. E usa cada um desses instantes para pregar o Evangelho. Veja o conteúdo. O conteúdo da defesa de Paulo, irmãos, é pura e exclusivamente o Evangelho. Você se lembra o que é o Evangelho? Deus nos criou bons para a sua glória, o ser humano caiu em pecado, a solução para a queda foi Jesus Cristo, que veio, e por meio do arrependimento nós somos de volta ligados ao Senhor. Esse é o testemunho de Paulo, esse é o discurso que Paulo prega e reprega todas as vezes que alguém está diante dele. Paulo diz: eu era um pecador, perseguidor da igreja, mas um dia Jesus Cristo me chamou, um dia Ele me derrubou, mostrou quem eu era verdadeiramente, e agora por meio de Cristo eu encontrei a salvação, encontrei o sentido, encontrei tudo aquilo que de verdade tem valor. E nós precisamos aprender alguma coisa com isso. Talvez, meus irmãos, nós não seremos perseguidos como Paulo foi. Talvez você nunca seja lançado no cárcere. Talvez você nunca seja parado pela polícia, algemado, jogado num camburão e posto dia após dia, ano após ano, semana após semana, diante de um juiz diferente para defender a sua causa. Talvez isso nunca nos aconteça. Mas apesar disso, frequentemente nós temos que dar satisfação da nossa fé às pessoas. Frequentemente as pessoas perguntam: por que você é assim? Por que você crê nisso? Ou aqueles que conhecem o nosso passado obscuro, o nosso passado sórdido e mau, perguntam: o que aconteceu que você mudou tanto? Que bicho te mordeu? O que operou toda essa mudança? Talvez pessoas te procurem para fazer algum tipo de chacota. Se você mudou tanto, agora você é um crentinho. Agora é só para cima e para baixo com a sua Bíblia. O que aconteceu? Por que você é assim? Talvez alguns te perguntem ou te procurem com dúvidas genuínas. O que te transformou? O que te mudou tanto? Me mostra. O que foi capaz de operar em você que eu também quero? E vejam que interessante, irmãos. Quando nós olhamos para a defesa de Paulo,
a gente pode se confundir. Nós não somos capazes de bater o martelo se Paulo está num tribunal sendo julgado ou no púlpito de uma igreja pregando. Porque a defesa de Paulo, o seu testemunho e a sua pregação carregam consigo o mesmo cerne. O assunto é o mesmo, a base não muda. Eu sou um pecador. E pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, o Evangelho me transformou. Esse é o conteúdo da nossa pregação também. Esse deve ser o conteúdo do nosso testemunho. Às vezes a gente se perde um pouco nessa parte de contar testemunho, né? A gente conta uns testemunhos por aí, né? Eu vivia na bebedeira, eu vivia nas festas, eu vivia por aí, vivia como eu queria, fazia o que eu queria, mas Jesus me libertou. Paulo não age assim. A maior alegria que Paulo tem é ter encontrado a Cristo. A maior alegria que Paulo tem foi ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E veja, queridos, essa alegria deve nos contagiar também. O seu assunto preferido deve ser essa transformação. A sua ocasião preferida deve ser a partir dessa transformação. A coisa que mais te alegra, a coisa que mais deveria nos alegrar, deve ter sido alvo dessa transformação. É ter um testemunho a que contar, é ter uma mudança de vida a comunicar às pessoas. A coisa que mais nos alegra, irmãos, a coisa que mais deveria nos alegrar e a coisa que nós deveríamos ter mais urgência em contar às pessoas, não é sobre o carro novo, não é sobre a roupa nova, não é sobre as nossas posses e as nossas aquisições, mas é sobre a fé que recebemos de uma vez por todas, por aquele que é poderoso para transformar os nossos corações. A coisa mais urgente, mais feliz que temos que contar é, um dia, a mesma luz que brilhou sobre Paulo e o derribou no chão, também me derrubou e me mostrou que sou um pecador, que carece de Jesus Cristo, e naquele dia a minha vida foi transformada. E ó rei Agripa, ó vizinho, ó amigo, ó colega, daquele dia em diante, eu passei a obedecer. E aqui existem algumas coisas, pelo menos duas, que devem estar muito vívidas na nossa mente. A primeira, queridos, é que existe esperança para qualquer pecador. Pela terceira vez, no livro de Atos, nós somos lembrados por Paulo de quem ele era. Pela terceira vez, nós somos lembrados apenas neste livro que Paulo era um pecador miserável, de coração duro, cerviz dura. A palavra que é usada em Atos 9 para dizer que Paulo era duro é semelhante a um touro indomável. Paulo era um animal selvagem, de coração duro, alguém que não dobrava a cabeça, alguém que não se dobrava, alguém que não se humilhava perante alguém. Paulo era alguém que perseguia a igreja, ele mesmo vai dizer nesse texto, eu persegui os cristãos, torturava, forçava eles a blasfemar, e se tinha uma eleição para ver quem ia morrer, eu era o primeiro a levantar a mão, ou um dos que levantava a mão, dizendo, mate esse cristão. Mas Paulo nos lembra que mesmo com esse duro coração, mesmo com essa disposição terrível, Paulo foi rendido por Jesus Cristo, que violentamente o salvou. Talvez, meu amigo, você tenha desistido de orar por algum parente. Talvez você olhe para o seu filho, talvez você olhe para algum sobrinho, talvez você olhe para os seus pais e diga, não, eles são maus demais. Talvez você olhe para alguns vizinhos, talvez você olhe para as crianças do bairro, para os adolescentes, para o jovem e diz, não tem solução. São duros demais, teimosos demais, rebeldes demais. Mas veja, queridos, nós estamos diante
de um dos corações mais duros da história, dizendo: Rei Agripa, eu agora só sei obedecer a Jesus Cristo. E eu quero te dizer, meu querido irmão, nessa noite, não desista de orar e de pregar pelas pessoas ao seu redor. Não há coração duro neste mundo que o Espírito Santo não arrombe com o seu poder e adentre violentamente, como foi com o apóstolo Paulo. Não há porta trancada que a pregação do Evangelho não arrombe, não inunde com a bondade e o amor do Senhor. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: Joab, eu vim aqui hoje, mas eu acho que não tem solução para mim. Os caminhos que eu trilhei são fundos demais, eu fui longe demais. O meu pecado é muito grande. Eu não mereço. Meu querido irmão, eu quero te dizer que há esperança. Há salvação. O homem que nós lemos o testemunho aqui, ele vai se denominar alguns livros depois, algumas cartas depois, como o pior dos pecadores que já pisou essa terra. Se houve esperança a Paulo, se houve esperança para mim, há esperança para você. Não desista, não desista. Uma segunda coisa que nós precisamos aprender com essa parte é perceber como aquilo que Deus faz em nossas vidas pode ser uma ferramenta poderosa do poder de Deus. Nem sempre nós conseguiremos responder todas as perguntas que as pessoas nos fazem. Tem perguntas difíceis, não tem? Por que a fome na África? Por que isso? Por que coisas boas, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Nem sempre nós teremos respostas para todas essas coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa: nós temos a melhor resposta e a resposta mais urgente que essas pessoas precisam, que nós precisamos, que todo mundo precisa, que é o Evangelho. E veja, o testemunho de Paulo, como eu disse, se confunde. Nós não sabemos se é um testemunho, uma pregação ou uma defesa, porque ele faz da sua própria vida o seu sermão. E assim também nós temos uma história para contar. Quando nós olhamos para trás, nós precisamos identificar um antes e depois de Cristo. Todo cristão é marcado como os livros de história são, a C e DC. E você precisa identificar um período que isso aconteceu. Talvez você seja como eu. Eu não me lembro o dia em que eu me converti. Eu não sou como Agostinho de Hipona, que pode escrever de forma bela e poética o seu poema. Eu estava embaixo de uma árvore e as crianças brincavam, toma e lê, então eu corri para dentro de casa, li a minha Bíblia e me converti. Não, eu acho muito bonito. E cá entre nós, eu invejo quem pode contar o seu testemunho assim. Eu não posso, eu não me lembro. E quem sabe você seja como eu. Mas sabe o que nós temos? A semelhança dos nossos irmãos, nós temos toda uma história de transformação de vida. Nós temos um homem velho que morreu lá atrás e um homem novo sendo reconstruído dia após dia. E é sobre isso que nós precisamos falar. Sobre a mudança que Jesus Cristo tem operado nas nossas vidas. Sobre os frutos que nós temos dado através da transformação operada com poder por Jesus Cristo. Por isso, querido, não tenha medo de compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Foque no poder de Deus agindo na sua vida e faça questão de que quando você precisar defender o Evangelho, quando você precisar pregar o Evangelho, quando você precisar contar o seu testemunho, que não sejam momentos distintos, mas que ali esteja uma pessoa tão somente pregando o Evangelho através daquilo que o próprio Evangelho fez na sua vida. Vamos avançar? Nós vimos o testemunho de Paulo, e agora dos versos 24 a 28, ou melhor, dos versos 20 a 28, nós vamos ver a reação de Festo e de Agripa. Paulo vai dizer no verso 29, depois de testemunhar, ele vai dizer assim: Rei Agripa, eu não fui desobediente. No verso 20, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo
que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras e que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz ao seu próprio povo e aos gentios. Verso 24. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras os levaram à loucura. E Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei, Agripa, está familiarizado com essas coisas e posso lhe falar abertamente. Estou certo que nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou em lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Verso 28. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar um cristão? Paulo termina sua defesa dizendo que está fazendo aquilo que os profetas disseram que haveria de acontecer. Aquilo que a lei dizia que haveria de acontecer está acontecendo e Paulo está sendo um dos instrumentos usados para isso. Os judeus, o povo de Deus, está ouvindo o evangelho e o evangelho está indo para além das fronteiras judias. O evangelho está chegando aos gentios. Nesse momento, Festo interrompe Paulo num ataque de fúria e diz: Paulo, você está louco. Estudou tanto que, ficou maluco. Não era interessante para Festo. Festo era casado com uma mulher judia e ele sabia que essa história de judeu e gentio não dava em coisa boa. E quando Paulo disse que o que estava acontecendo era aquilo que havia sido pregado pelos profetas, que o evangelho estava chegando aos judeus, mas também aos gentios, Festo fica maluco e diz: Paulo, você está doido. Nessa queda em Damasco, algum parafuso deve ter caído, você está biruta. E aqui, mais uma vez, nós temos um ponto de contato com o texto que nós temos lido. Para o mundo, irmãos, a nossa fé é isso que Festo disse. A nossa fé é loucura. A nossa fé é maluquice. A nossa fé para o mundo é uma prisão. Quantos de nós, ao nos declararmos cristãos, não fomos alvos dessas coisas, alvos de comentários desse tipo? Você é louco. Abandonar a vida que você tinha, abandonar tudo que você construiu para seguir um homem que viveu há 2000 anos atrás e ninguém sabe ao certo se viveu, você é louco. Você é louco abandonar a vida que você vinha vivendo, cheia de prazeres, luxúrias, cheia de coisa boa, para seguir esse tal de Jesus? Você só deve estar louco. Mas é isso mesmo, irmãos. Enquanto as pessoas continuarem nos considerando loucos por seguir a Cristo, isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo. O próprio Paulo escrevendo a igreja em Corinto, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso, meu querido, não tenha medo de pregar o evangelho. E se as pessoas te chamarem de louco, diga como Paulo: não, eu não estou louco não. O que eu estou dizendo em sã consciência e eu posso te provar. A mudança operada por mim é cheia de frutos. A mudança operada em mim tem frutos que comprovam essa mudança. Paulo, então, se defende no verso 25. Ele diz a Festo: não, eu não estou louco. Tudo que estou dizendo é verdade e é de bom senso. E aí Paulo coloca a Agripa numa batata quente. Ele vai dizer: tudo que eu estou dizendo é verdade, tudo que eu estou dizendo é de bom senso. E a Agripa sabe. Você não sabe, rei Agripa? Você não crê nos profetas? Você não é um judeu?
Você não foi educado como eu fui educado. Você não foi criado na mesma cultura que eu fui. Você não é um bom judeu. Se você é um bom judeu, você crê nos profetas, não crê, rei Agripa? E aqui, Agripa agora se encontra entre a brasa e o espeto. Os irmãos sabem que havia muitos interesses políticos que ligavam esses julgamentos, e Paulo aqui está preso exclusivamente. É claro que a soberania de Deus está operando para que Paulo continue preso, né? A Bíblia disse sobre isso. O que nós fazemos quando o mal continua nos acometendo? Deus está governando de forma soberana a nossa vida, meus irmãos. As nossas aflições, os males que nos afligem, a doença, a prisão, as injustiças desse mundo corroboram para a glória de Deus ser infinitamente maior. E aqui é isso que está acontecendo. Deus está governando a história de Paulo para que Paulo continue preso. Sabe para quê? Para que o evangelho chegue na capital do mundo. Para que o evangelho chegue na maior cidade do mundo da época, Roma. Como judeu, para Agripa, seria muito bom assumir tudo que Paulo diz e dizer: Paulo, é verdade, eu sei tudo que você falou, tudo isso é verdade. Isso aumentaria a reputação de Agripa com os judeus. Mas, ao mesmo tempo, isso significaria que ele estaria concordando com Paulo e dizendo: Paulo, é verdade, esse Jesus é o Cristo enviado dos céus. E mais, isso levantaria a bola para Paulo. E se você está desde o começo, acompanhando a peregrinação de Paulo, você sabe que Paulo gosta de pregar. E quando alguém dá uma deixa para ele continuar, uma morte não é empecilho para que ele continue seu sermão. Se a Agripa levanta essa bola, Paulo continuaria seu sermão. O rei, então, sai pela tangente. Ele faz uma declaração irônica e debocha de Paulo. Ele pergunta para Paulo: Paulo, você acha que em tão pouco tempo você vai me converter, me tornar um cristão? E aqui, mais uma vez, nós temos algo a aprender. Quantas vezes, queridos, nós vamos passar por situações parecidas com a que Paulo está passando? E sabe, irmãos, há uma verdade na resposta de Agripa. Agripa está dizendo: Paulo, você acha que com tão poucas palavras você é capaz de me convencer a me tornar um cristão? E isso pode doer, isso pode parecer irônico, sarcástico, pode parecer que Agripa está debochando de Paulo, e eu creio que verdadeiramente ele está, mas há uma verdade, até mesmo nas besteiras que Agripa está falando. As nossas palavras não são suficientes para convencer as pessoas. Agripa está certo. Não é o discurso de Paulo, não é o muito ou pouco falar de Paulo, é o poder de Deus que opera através das nossas palavras. Se lembre aí, quantas vezes você já falou de Jesus para alguém sem sucesso? Aquela pessoa talvez só não te disse igual a Agripa, mas talvez ela até tenha pensado: esse crentinho acha que 5 minutos de conversa ele vai me convencer desse negócio? Há quanto tempo você prega para as pessoas que te rodeiam? Há quantos dias? Há quantos meses? Ou, em alguns casos, há quantos anos? Você vem dia após dia dizendo para as pessoas que você encontra: olha, nós somos pecadores, carecemos de Jesus, sem nenhum resultado. Pense, por exemplo, nos pregadores, que domingo após domingo ocupam o púlpito da igreja e dizem domingo após domingo: o mundo jaz no maligno, nós precisamos de Jesus Cristo. E ao terminarem seus sermões, veem as pessoas saindo pelas portas dos templos nas mesmas condições que entraram. Em seus corações duros, dizem ao clamor do pregador: você acha que com 30, 40, 50 minutos de discurso, você vai me convencer?
Veja, queridos, isso nos mostra que nem o melhor dos sermões, por vezes, parece suficiente para romper as barreiras dos duros corações. Nós pregamos insistentemente, apaixonadamente, e ouvimos de alguns corações o soar, um zumbido que parece nos dizer: não vão ser com poucas palavras que vão me convencer. E por que disso? Por que isso acontece? Nós não estamos pregando o Evangelho com genuidade? Nós não estamos pregando o Evangelho com verdade? Será que falta fidelidade? O que será que falta? Nós encontramos a resposta quando voltamos ao testemunho de Paulo. O que converteu o valente Saulo naquele dia em Damasco não foram as muitas ou poucas palavras de um crente. Não foi um sermão, não foi um folheto. O que converteu Paulo naquele dia foi única e exclusivamente o poder de Deus que o derribou, que o rendeu e que arrancou aquele duro coração de seu peito e pôs um coração de carne capaz de crer. Esse é o real motivo, meus irmãos, porque as palavras de Paulo não surtiram efeito para Agripa. Agripa não se converteu. O motivo da não conversão de Agripa não foi se o discurso de Paulo foi longo ou curto, foi porque o poder de Deus não operou no coração de Agripa da mesma forma que operou no coração do apóstolo Paulo. Esse também é o real motivo, porque por vezes nós pregamos, e as pessoas não se convertem. E isso deve nos trazer uma viva esperança. Nós não somos reféns das nossas palavras. Nós não somos reféns da nossa própria sabedoria. Nós não somos reféns dos nossos próprios intelectos. Nós não somos reféns dos nossos cursos de teologia. Nós não somos reféns da nossa própria sabedoria. Nós pregamos o Evangelho confiados de que Deus, se Ele quiser, Ele poderá operar com poder e romperá até as duras e maiores barreiras dos mais terríveis corações, assim como eram o meu e o seu. Nós não pregamos confiados naquilo que nós mesmos podemos fazer. Nós pregamos confiados naquele que é o dono do Evangelho, naquele que é o próprio Evangelho e naquilo que Ele mesmo pode fazer. É o que Paulo escreveu em sua carta aos Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Job, mas então se não são as minhas palavras, por que continuar pregando? Se não tem poder nas minhas palavras, o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Então eu vou deixar de pregar. Eu vou entregar os pontos? Não sei. Não, meu irmão. Isso deve, na verdade, nos tornar cada vez mais dependentes de Deus. E cada vez mais perseverantes na pregação do Evangelho, confiando que mais cedo ou mais tarde, no tempo que Deus prepara e no tempo que Deus determina, no tempo que Ele quiser, Ele pode usar as minhas palavras e as suas palavras. Por isso, não entregue os pontos, não. Continue pregando o Evangelho. Mesmo que aquela pessoa te diga, como Agripa disse, não é comum esse discursinho, não. Não vem com essa ladainha de evangelho, não. Não vem com esse blá, blá, blá para mim, não, que não é com isso que você vai me converter. Diga, tá bom, mas amanhã eu volto. E pregue o evangelho. Vamos caminhar para o fim? Verso 29. Paulo respondeu. Essa declaração de Paulo é linda, irmãos. Grife ela aí na sua Bíblia, se você puder. Paulo respondeu a Agripa: em pouco ou em muito tempo? Peço a Deus que não apenas tu,
mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada para que mereça a prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Paulo responde à provocação de Agripa com uma das declarações mais lindas que há nesse livro de Atos. E ele diz: em pouco ou em muito, o meu desejo é que Deus o transforme em alguém como eu, porém sem essas algemas. Aqui, meus irmãos, está a nossa grande ambição. Está a grande ambição de Paulo, está a grande ambição do pregador, do evangelista, o grande alvo do discipulador. Aqui está o norte para onde estamos correndo, o desejo do nosso coração quando nós pregamos o evangelho. Nós não queremos que os nossos discursos sejam belos, nós não queremos que os nossos discursos encham os olhos, por mais que isso seja legal. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas, assim como nós fomos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não ligava, irmãos, se isso ia ser agora, se isso ia ser semana que vem, ou se isso ia demorar anos, se com pouco ou com muito tempo, se com pouco ou com muito custo. Paulo apenas desejava que seus ouvintes fossem transformados pelo Evangelho. E isso complementa o ponto anterior. A dureza dos corações diante da nossa pregação não deve nos frear, e muito menos nos parar, mas deve nos manter ávidos, corajosos, confiantes que mais cedo ou mais tarde, não pelo tempo ou pela qualidade dos nossos discursos, mas pelo poder de Deus, Deus salvará pessoas, irmãos, porque é isso que Ele está fazendo desde que o Evangelho foi pregado a primeira vez em Gênesis 3:16. Deus continua salvando pessoas, Deus continua trazendo a fé aos seus eleitos, Deus continua em todo o mundo quebrantando corações e fazendo com que pessoas se arrependam e atendam ao chamado da Escritura. Pregue, testemunhe, fale de Jesus, invista no campo missionário, não certo de que os nossos discursos serão suficientes, mas certo de que mais cedo ou mais tarde, aquilo que se cumpria na igreja de Atos, no capítulo 2, verso 47, se cumprirá também aqui ao redor do mundo, e Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta sincera. Qual é a nossa ambição quando nós pregamos o Evangelho? Qual é a nossa motivação? É ter os holofotes em nós mesmos e ver as pessoas dizerem: nossa, como fala bem, como prega bem, como a oratória é boa, nossa, como ele estudou a Bíblia e sabe dizer aquilo que a Bíblia diz de forma clara, como o ensino é legal. A nossa motivação é ver esses bancos cheios, é ver a nossa receita aumentar. Qual é a nossa motivação quando nós pregamos o Evangelho? A nossa motivação, meus amigos, meus irmãos, deve ser a mesma que Paulo tinha. Que mais cedo ou mais tarde, com muito ou pouco tempo, as pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Após a declaração de Paulo, Agripa se levanta junto com Festo e com Berenice e deixa um salão comentando: este homem não fez nada que mereça a morte. Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Mais uma vez, nós temos uma sentença que diz que Paulo não é culpado, que Paulo está preso injustamente. E isso nos faz lembrar de um outro alguém que também foi preso e condenado injustamente. Jesus Cristo, em quem ninguém achou crime que fizesse justa a sua condenação. Pilatos não achou nenhuma acusação que fizesse jus a crucificação de Cristo, mas mesmo assim não foi capaz de frear o assassinato do Cristo.
Nesses dois cenários, nós temos uma mão poderosa e soberana operando. Como veremos nos próximos capítulos, Deus usará o Império Romano como a primeira agência missionária do mundo. Paulo vai ser enviado a Roma com tudo pago, barco por conta, passaporte e veja, uma coisa que missionário nenhum tem hoje, segurança particular. Paulo era guardado 24 horas por dia. Deus está operando, irmãos, para que haja uma igreja sendo plantada em Roma. Deus está operando para que o evangelho saia de onde está e se espalhe ao redor do mundo e chegue até você hoje. Deus está operando. E enquanto a Cristo, aprove a Deus governar a história a fim de que seu filho fosse morto numa cruz. Mas por quê? A expiação do pecado de todo aquele que nele crê. E eu te pergunto, você já creu em Cristo? Você já depositou nele a sua confiança? Já entregou a ele toda a sua vida? Você já disse a ele, como Paulo, Senhor, eu sou um pecador. Eu já desgostei de crente, já persegui a igreja, mas hoje os meus olhos te veem. Ou você continua vivendo como se pudesse dar conta de si mesmo, como se pudesse resolver os seus problemas e principalmente o problema da eternidade da sua alma. Como você sairá daqui nessa noite? Como Paulo, talvez ainda algemado por algumas coisas deste mundo, por alguns pecados, por algumas coisas aqui e ali, mas confiante de estar seguro em Cristo e liberto na liberdade que só Cristo dá? Ou você sairá daqui como Agripa, Festo e Berenice, zombando do Evangelho, com o coração duro e intransponível? O meu desejo é que você creia em Jesus Cristo. O meu desejo é que quem sabe, essas muitas ou poucas palavras que você ouviu, ou que você vem ouvindo no decorrer da sua vida, sobre encontrar salvação em Jesus Cristo, operem transformação no seu coração, e você possa se render a Ele hoje. O meu desejo é que o Espírito Santo invada o seu coração e te transforme em uma nova criatura e te dê uma nova vida. O meu convite é que você creia em Jesus Cristo. Corra para Ele hoje, como se sua vida dependesse disso, e ela depende. Se agarre a Ele e diga, Senhor, eu não te largo por nada. Se agarre a Ele com fé. E a nós, meus irmãos, que nós sigamos firmes, e que com muitas ou poucas palavras, nós continuemos confiantes, pregando o Evangelho, testemunhando sobre Jesus, investindo na obra missionária, sabendo que mais cedo ou mais tarde, longe ou aqui perto, o Senhor salvará pela pregação da sua palavra aquele que crê. A Deus seja toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez?